Da abordagem de hoje, a gente vai falar sobre o spin, vamos dar uma pincelada, na verdade, no bunch também. Opa! Então, a gente vai dar uma pincelada aí no bunch, né, que é uma outra metodologia que é associada ao spin, ajuda bastante a gente a encurtar esse caminho, né, e aí acaba que a gente consegue ter muito mais produtividade. Então, é importante a gente entender, né, que tudo quanto é metodologia, processos, ferramentas, tudo isso influencia no sucesso das vendas. Então, é muito importante que a gente absorva e utilize da melhor maneira no dia a dia. Claro que fácil, mas prática. Né, e outras vão depender muito mais da gente estar desenvolvendo aquele hábito e trabalhando, né, para mudar velhos conceitos. Né? Então a gente sabe que hábito é difícil aí de ser mudado, mas o objetivo aqui é a gente passar os conceitos, né, e depois a gente vai trocando ideias aí, como a gente vem sempre fazendo, né, para que vocês consigam melhorar cada dia mais aí na execução, na verdade, tá? Eu vou começar aqui agora então, tá? O que a gente vai fazer, o que a gente vai falar hoje bastante, né, a gente vai bater bastante aí na tecla do spin, tá? O spin, ele é uma técnica, uma metodologia, na verdade, né, onde você muda toda a forma de fazer esse atendimento. Né? Então, através do spin você consegue elaborar um processo de venda bem mais eficiente, né, e onde você vai conseguir ter os resultados de uma forma bem mais rápida. Só para vocês entenderem, tá? O spin, quem fez a pesquisa do spin, né, foi Neil Hackham, né, onde ele colocou no livro, né, Spin Selling, que é Alcançando Excelência em Vendas. Foram 30 anos aí de pesquisas, né, ele passou por diversos países fazendo essa pesquisa, né, com diversos tipos de vendedores, com diversos tipos de vendas. Né, e o que ele pôde observar nessas pesquisas todas? Que existia um modelo, né, de vendas, né, que é o que a gente chama de velha abordagem de vendas, onde o vendedor normalmente fazia algumas perguntas abertas e fechadas ali no começo para se comunicar, né, com o cliente. Através dessas perguntas ali, ele conseguia identificar aonde que ele encaixava o produto dele e logo ele entrava, né, com os benefícios do produto dele. Né? E ali ele falava sobre os benefícios, vendia muito essas questões dos benefícios ali, né, das vantagens. Vocês vão ver, a gente vai falar um pouco mais na frente sobre as diferenças entre vantagens e benefícios, né? Mas ele falava muito sobre o produto, né? O que acabava gerando o quê? Acabava gerando objeções, né? E muitos treinamentos. Eu, na minha vida aí de quase 20 anos de vendas, eu tive diversos treinamentos, né, pelas empresas que eu passei, muito voltado para quê? Para você tratar objeções. Né? Então, acabava que o foco ficava muito mais em tratar a objeção, né, e contornar ela. E ficava naquele contorno de objeção. O cara perguntava alguma coisa, você ia lá e fazia um contorno em cima dos benefícios que você apresentava. Mas o que acontece é que esse modelo, para o caso de vendas complexas, vendas maiores, onde quanto mais o ticket vai subindo, né, mais complexa é a venda, ou seja, mais difícil é você usar esse velho modelo, né, de abordagem de vendas. E aí com isso, né, ele recriou a estrutura do processo de vendas, né, onde consiste numa abertura, né, onde ele faz ali a apresentação dele, pessoal, da empresa, coisa e tal. Não perde muito tempo nisso, entra com as perguntas spin, né? Depois que ele faz as perguntas spin, ele entra na demonstração de capacidade,
tá? Que é onde de fato o produto ou o serviço que vocês fazem vão ajudar aquele cliente, né? E com isso, né, por último, vem a obtenção de compromisso, que é bem diferente do fechamento. Ele é uma fase, né, de fechamento, mas ele não é o fechamento em si. É apenas uma obtenção de compromisso. Tá? Então, nessa primeira fase, né, aquelas primeiras impressões, né, onde o vendedor tradicional, onde aquela velha abordagem de vendas se calçava muito, ela perde a relevância. Né, porque quanto maior fica o ticket, mais fica complexa a venda, né, o relacionamento se torna mais duradouro. Né? Então, quando esse relacionamento vai se tornando duradouro, aquela primeira impressão, ela deixa de ter tanta importância. Né? Então, nessa primeira abertura, o ideal é se apresentar a empresa e já de cara falar o motivo da reunião. Tá? Evita falar de si próprio. Fala o motivo da reunião. Pô, tô te ligando porque vi que você está com uma demanda de tal serviço, né? Eu queria conversar um pouco a respeito disso. Ponto. Tá? Evitar aquele negócio de falar, não, pô, eu resolvo para você, e já entra logo, já pula logo para a etapa dos benefícios lá da velha abordagem de vendas. Então você evita falar de soluções logo de cara. Né? Você vai simplesmente se apresentar, entender que aquele relacionamento não é da noite para o dia, né? E com isso fala o motivo da reunião para já entrar no que interessa. Existem dois tipos de necessidades, né? As necessidades implícitas e as explícitas. Tá? Isso é na fase de investigação, que é aí onde entram as perguntas SPIN. Tá? Normalmente as necessidades implícitas são aquelas que são suficientes para fechar uma venda de um ticket pequeno, né? Então você entende qual é o problema que a pessoa tem e você consegue ali já apresentar como que você resolve. Né? Mas normalmente em vendas maiores, em vendas complexas, você precisa estimular as necessidades explícitas. O que é isso? É o desejo do cliente por uma solução. Tá? Uma necessidade implícita é apenas um problema que ele tem. Ele está ali com uma dificuldade, está com alguma coisa fácil de ser resolvida, vamos dizer assim. Né? E normalmente isso acontece na venda pequena, né? Onde o ticket é baixo, onde ele não dá tanta importância para aquilo. Agora, quanto mais a venda sobe, quanto mais o ticket sobe, essas necessidades vão se tornando um pouco diferentes. Né? Você precisa estimular no cliente o desejo de ação dele, né? Onde a gravidade do problema é muito maior do que o custo pela solução. Ou seja, é nessa fase onde o preço deixa de ter importância. Tá? O que é muito mais importante para ele é a gravidade do problema que ele tem. Né? É resolver aquele problema. Ou seja, aquela gravidade para ele chega a ser insuportável. Né? Então, isso desperta nele o desejo, né, de ação, de agir, de querer resolver aquilo sem se importar tanto com o preço. Então, né, a gente entrando aí no SPIN, né, o S do SPIN significa situação. Né, então aqui você vai fazer poucas perguntas, tá? Que aqui o objetivo na verdade é entender o cenário do cliente. Tá? Dentro dessas perguntas de situação, você vai incluir, por exemplo, aqui a gente deu o exemplo de qual o seu volume anual de vendas. Né? Essa, na verdade, é uma pergunta comum que a gente usa quando a gente está conhecendo um fornecedor. Vocês já devem ter escutado essa pergunta, né? Ou do Rômulo, ou da Ariel, né? Dos nossos pré-vendedores aí, que são perguntas que normalmente eles buscam para entender qual o cenário que o cliente está naquele momento. Então, quais são as insatisfações, o que está fazendo ele criar aquele orçamento, por que ele está procurando aquele tipo de serviço. Né? E aí é bom você entender também algumas outras questões. Por exemplo, dependendo do problema dele, é importante você entender quantos apartamentos, por exemplo, tem no condomínio. Com base nisso, você consegue já entender se ele vai ter condições ou não, né,
de realizar aquele tipo de serviço, né? Então são situações estratégicas, porém bem básicas, tá? Nada que vá se aprofundar muito, nada que vá fazer ele pensar, vamos dizer assim, tá? Então tudo que for pergunta que seja de fácil resposta, como por exemplo, qual é o custo do condomínio, coisas que acredito eu que ele não vai se importar tanto e não vai precisar pensar tanto em responder, entram aqui como perguntas de situação. Logo depois você já entra com as perguntas de problema, né? Aonde você vai entender quais são as necessidades implícitas dele, né? Então, essas necessidades, na verdade, são só problemas, são desafios que ele tem ali naquele momento, que ele ainda não sabe como resolver. Ele está exatamente em busca de uma solução para aquele problema. Mas aquele problema nem é tão grande assim, ele pode buscar diversas maneiras. Qual é o seu objetivo agora? Seu objetivo agora é tornar essas perguntas, essa necessidade dele maior. Que a gravidade dele, que a gravidade do problema dele seja grande o suficiente para que ele tenha urgência, que ele vá se movimentar para buscar uma solução para aquilo. E aí é que a gente entra com as perguntas de implicação, que é o quê? São as consequências, tá, que aquele problema que ele tem vai estar influenciando no futuro, ou na segurança, ou no controle, ou em qualquer outro tipo no que vai implicar se ele não resolver. Qual é a consequência sobre aquilo se ele não resolver aquele problema? Alguém aí teria algum exemplo? Coloca aí no chat algum exemplo aí de algum problema aí que vocês enfrentam com frequência, ou que vocês na maioria das vezes é o que interessa para vocês, né, em termos de serviço. Coloca aí, galera, coloca aí, vamos ver o que a gente já pode até tirar como dúvida. Vou até voltar aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue fazer uma coisa até mais dinâmica, né? Vamos colocando exemplos aí no chat de perguntas de situação, de repente, que vocês poderiam fazer aí para o teu cliente, né? Aquele cliente lá da Angelink que vocês costumam pegar para fazer orçamento, né? Qual pergunta de situação que seria essencial aí para a gente montar um cenário daquele futuro cliente, para a gente ver se vale a pena continuar com ele ou não. O que seria interessante aí para vocês? Coloca no chat aí. A gente tem um pequeno delay, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho para ver aqui a mensagem, tá? Então o nosso delay dura em torno aí de 15, 20 segundos, mas assim que aparecer aqui para mim a gente já vai debatendo. E é bom que vai compartilhando também com as outras pessoas que estão participando, né? Esse modelo não dá para a gente participar com voz, né? Para todo mundo participar com voz, mas a gente vai através do chat mesmo, tá? Coloca aí perguntas de situação, já vai colocando, já vai pensando também em perguntas de problemas, né? O que seria pergunta de problema, por exemplo? O que te motivou? Qual desafio que você está enfrentando para resolver essa pintura aí para sua fachada, né? Qual o desafio que você está enfrentando para achar um fornecedor que te atenda? Vamos tentar buscar ir nessa linha mais ou menos. Tá? Vai colocando aí, daqui a pouco assim que entrar aqui pra mim, a gente já vai desenvolvendo, vai avançando, tá? Coloca também as perguntas de problema, tá? Porque isso aí vai ser fundamental, tá? A qualidade dessas perguntas são fundamentais para as perguntas de implicação, tá? Porque é em cima exatamente desse problema que a gente vai bater, tá? Eu costumo chamar essas perguntas de implicação de perguntas de depressão, né? E existe um hackzinho aí, né? Uma dica, né?
macete, vamos dizer assim, para você montar essas perguntas que de fato causem efeito, causem impacto no cliente. Então, nessa pergunta, para você implicar com ele e aumentar o tamanho da gravidade ali do problema dele, tá? Tenta usar palavras ruins, tipo, se você não resolver tal serviço, você acha que como que isso pode interferir na segurança dos condôminos? A Luciana que está aí também, que trabalha com legalização, né? Se você não resolver isso dentro do prazo, você sabe mais ou menos qual é a multa que pode incidir sobre o condomínio, né? Então, usar palavras ruins como multa, prejuízo, influenciar na segurança, reduzir a segurança, né? Então, acredito que aí, ó. Isso aí, isso aí. Exatamente, aí a gente está entendendo qual é exatamente isso, tá, Luciana? Entendendo ali o problema que ele enfrenta para aprovar aquele orçamento, qual é o desafio que ele tem ali, né, lá na parte de problemas, né? E nessa parte de implicação é exatamente isso que você vai abordar nele, né? Pô, mas vem cá, os condôminos têm noção da multa que o condomínio é cobrada se não fizer esse tipo de legalização, por exemplo? Você já passou para eles, né, o quanto que vai aumentar a taxa de condomínio ou taxa extra se não for feito dentro do prazo estipulado, né? Então, assim, esses são modelos de perguntas de implicação no seu caso, né? Então, é bem aí que você vai bater com ele nesse modelo de pergunta. E aí, quando a gente entra na necessidade de solução, né, é através de perguntas, né? Lembra bem, né, que a gente foca muito, o SPIN é um modelo de perguntas. O que é muito comum acontecer com os vendedores? Quando o cliente fala o problema, como a gente já sabe que a nossa empresa resolve aquele problema, a gente de cara já tenta invadir o espaço dele e falar, cara, eu resolvo isso para você, fica tranquilo. Mas aquele problema não é grave suficiente, né, para que ele já se incline a resolver, né? Então, foi a Cláudia, bacana, Cláudia, isso aí, exatamente isso. Então, assim, a gente entra na implicação e na necessidade de solução através de perguntas exatamente para aumentar o tamanho desse problema, tornar ele grave o suficiente, e através de perguntas a gente consegue também dar soluções para o síndico, ou seja, são as perguntas que a gente faz na fase de implicação que farão com que ele... Ih, pessoal, esqueci de conectar meu carregador, me dá um segundo. Opa, voltei. Achei que ia cair direto. Então, quando a gente faz essas perguntas de implicação, a gente aumenta esse problema, aumenta a gravidade e a gente entra com perguntas de necessidade de solução. Como é que são essas perguntas de necessidade de solução? Ajudaria se eu participasse, ou se os fornecedores
que você selecionar participassem também da sua reunião de condomínios, por exemplo. Estou dando um exemplo totalmente fora da minha realidade, tá? Isso é a realidade de vocês. Mas eu acho que às vezes a gente pressupõe, né, coisas que pareçam loucura, né, e às vezes isso acaba sendo de fato uma solução para ele, né? Então é entender ali, né, como que você pode ajudar ele, tá, a resolver aquele problema de uma forma mais fácil, tá? Essa metodologia do SPIN, né, a gente muda aquele conceito da velha abordagem porque, na verdade, é uma metodologia onde o vendedor ele não vende, ele ajuda, né? Então, a função do vendedor, tá, do vendedor alta performance, do vendedor moderno, é ajudar o cliente a atingir, né, a suprir as necessidades dele de forma mais rápida e econômica, tá? Então, todo mundo que tem um problema, ele quer resolver o problema. O problema existe para ser resolvido, tá? Muitas vezes ele só não sabe como resolver ainda, né? Então, por isso, a gente com essas perguntas, né, você consegue conduzir o teu cliente para o que é favorável, aonde que você realmente vai conseguir ajudar ele a resolver o problema dele e, o melhor de tudo, acelera o teu ciclo de venda com isso. Ele se sente muito mais comprometido. Quando você busca ajudar um cliente, é muito comum você se tornar amigo do cliente, né? Tem alguns aqui que estão participando que sabem bem do que eu estou falando, né? Então, assim, a gente vai se tornando amigo dos nossos clientes, né? E aquele velho ditado de que amigos, negócios à parte, isso não existe, né? Todo mundo gosta de fazer negócio com amigos, né? E isso vai tornando o trabalho muito mais divertido, muito mais legal. E aí, na hora que você... existem algumas diferenças ali, né? Quando você vai entrar na parte de demonstração de capacidade, que é muito importante prestar atenção. Evita falar de características, tá? Características nada mais é do que detalhes técnicos, tá? Do seu serviço, do seu produto. O cliente não está nem aí para isso, tá? Quando você começa a entrar muito em detalhe técnico, no esforço que você vai ter, o trabalho que aquilo vai dar, quantas pessoas precisarão ser envolvidas, quando entra nesses detalhes, você leva muito mais o negócio para um outro lado, né, que não é favorável. Nas vantagens, tá? Com as vantagens você consegue resolver problemas em vendas pequenas. Em vendas pequenas você consegue ali atingir a necessidade daquele cliente. Como o ticket é pequeno, ele às vezes até se propõe a resolver aquilo de uma forma mais prática, tá? Mas o que vende de verdade é o benefício, tá? O que vende de verdade é como que você vai resolver aquela dor daquele cliente, tá? Então, vantagens por exemplo, o airbag de um carro. O airbag de um carro, quando você compara um carro sem airbag com outro com airbag, é uma vantagem. Ele tem um item a mais, né? A vantagem do airbag qual é? Ele te protege de um acidente. Essa é a vantagem de um airbag, tá? Agora, qual é o benefício do airbag? Se você estiver em uma viagem com a sua família, você estará muito mais garantido por você ter o airbag. Ou seja, a segurança da sua família depende de um airbag no carro. Isso é um benefício, porque você leva para o lado emocional, tá? Então você consegue colocar um cenário para aquela pessoa real, aonde ela de fato consegue ver valor no seu produto ou no seu serviço. Então, o que acontece? Quando você está na demonstração de capacidade e fala muito das características, você acaba levando muito para o lado do preço. Quanto mais técnico você tenta ser, mais o cifrão vai girando na cabeça da pessoa. E detalhe, o contato técnico, ele te leva muito mais, ele te desconecta, na verdade,
né? Então a pessoa, você começa a falar, a pessoa se desconecta de você, ela não acompanha porque ela não tem aquele conhecimento técnico que você tem, e acaba que ela começa a pensar, nossa, isso deve ser caro demais. Nem pensar. Então ela nem escutou ainda como que você vai resolver, e ela já está com aquilo na cabeça que ela não quer porque você é caro. Tá? Quando você entra nas vantagens, é o que a gente tinha acabado de falar, você dá soluções gerais. Né? Então, pô, o airbag aqui vai te dar mais proteção. Pô, beleza, proteção de quê? Proteção pra quê? Né? Pô, mas pra que eu quero airbag? Eu vou andar em umas distâncias tão curtas. Eu não vou viajar, eu não viajo tanto. Né? E aí começam a vir as objeções. Tá? Então, quando você apresenta muito questões de vantagens, você entra muito na questão da objeção. Tá? E aí vem a grande vantagem do benefício. Tá? A vantagem do benefício é que ela atinge a necessidade explícita. Ela atinge de fato a dor. Né? Quando você lá atrás buscou lá na implicação, na necessidade de solução, fez aquelas perguntas, você já entendeu dele o que ele espera de você. Tá? Então, o vendedor moderno de alta performance, na verdade, ele trabalha para evitar objeções ou para não ter que lidar com elas. Tá? E como que você faz isso? Apresentando benefícios palpáveis para aquele cliente. E aí, por último, né, a gente entra na última etapa, que é a obtenção de compromisso. Né? Então, na velha abordagem de vendas, né, você entrava ali com as técnicas de fechamento, você pressionava, né, o comprador para que ele não precisasse pensar muito e já soltasse logo o dinheiro. Né? Mas na venda complexa você tem que ser mais sutil, você precisa ser mais inteligente na forma como você vai conduzir isso. Né? Então, quando você obtém um compromisso, não necessariamente é o fechamento do contrato. Tá? Você precisa entender ainda o que ficou faltando, quais as dúvidas que ele tem, tá? Quais as insatisfações que talvez ele ainda tenha que você não conseguiu suprir. Tá? Então, a obtenção do compromisso nada mais é do que, vocês já com certeza escutaram isso de mim, qual é o nosso próximo passo. Tá? Quando a gente vai voltar a se falar, em que horas a gente vai voltar a se falar, para que não tenha aquela pressão. O cérebro dele não pode ficar estressado nesse momento. Ele já teve lá abordado o problema, né? A dor dele já foi bem abordada, ele já teve os benefícios que você oferece para solucionar aquilo, então esse não é o momento de você pressionar ele. Ele pode até estar pronto para fechar, mas a melhor coisa que tem nesse momento é, olha, depois de tudo isso que eu te apresentei, tá? Vamos voltar a nos falar no dia tal, pensa em tudo que eu te falei, consulta os seus outros fornecedores e vamos voltar a nos falar em tal data. Normalmente quando você faz isso, quando você não invade, quando você não pressiona, o que acontece na grande maioria das vezes é que o cliente te procura. Ele vai até você, porque você deixou ele tão à vontade para fazer pra fazer aquele movimento, né, de fechar o negócio. Ele sabe que com você ele pode contar. Tá? Então isso a gente classifica como um avanço. Tá? Você determinar qual é a data e qual é a hora que vocês vão voltar a se falar. E isso tem um outro ponto também. No cérebro dele fica aquela sensação de compromisso. Né? E o ser humano não gosta de ser considerado, né, uma pessoa que não é comprometida, uma pessoa que não se compromete, que não assume os compromissos, que falta com os compromissos. Então, se ele fechar esse compromisso com você, ele com certeza ele vai, só não vai, se ele não for poder te atender naquele dia, com certeza ele vai te mandar uma mensagem. Ele vai te mandar uma mensagem para te falar o porquê que ele não vai poder comparecer naquela reunião, ou porquê que ele não vai poder te atender, tá? Mas ele vai te dar uma satisfação. E isso é que é o mais gratificante na venda, quando o cliente já vê você como uma solução, como uma pessoa que quer ajudar, e não como um vendedor. Tá? Isso é muito bom. O que a gente precisa evitar
é a continuação? Tá? Porque a terceira opção, tá? Ele, na verdade, se você conseguir ele logo no início, é maravilhoso. Você já poupa seu tempo, né? Então, é a melhor coisa que tem quando você consegue isso no início do teu relacionamento com esse cliente. Agora, a continuação é a pior coisa que pode existir. Tá? Então, o que você mais deve evitar que esse cliente faça contigo deixa que eu te ligo, eu te mando um e-mail, ou então, não, me manda um e-mail lá com a sua apresentação da sua empresa, ou então me manda um e-mail com a proposta. Isso é continuação. Tá? Não, então tá, me manda a proposta aí que eu vou analisar. O que você precisa analisar na proposta? A proposta nada mais é do que um documento formalizando tudo que a gente está conversando. É só isso. Tá? Agora, eu preciso entender o que está faltando. Quando que a gente vai voltar a se falar? Ah, não, deixa que eu te procuro. Esquece, esse cara não vai te procurar, ele não vai te ligar. Tá? Então, continuação desses três é o pior. Tá? Mas o teu objetivo aí é conseguir um avanço. Tá? Esse avanço é que vai garantir que vocês tenham uma nova conversa, que vocês tenham um novo papo e que aquilo de fato caminhe para valer a pena fazer uma visita ou não, valer a pena enviar uma proposta ou não. Tá? Isso é um avanço. Outro exemplo seria, mandei a proposta. Tá? Não, tudo bem, eu vou te mandar a proposta, até amanhã. Tá? Quanto tempo você precisa para ler a minha proposta, avaliar e a gente ter uma definição de qual será o nosso próximo passo? Ah, eu preciso de 2 dias. Então tá, então eu vou te mandar a proposta até amanhã, tá? Então, na terça, quarta-feira, na quarta-feira eu tô te ligando às 10 horas da manhã. Esse horário é bom para você? Então separa na tua agenda aí que a gente volta a conversar sobre esse assunto na quarta-feira às 10 da manhã, ok? Ok. Coloca na tua agenda, se possível, coloque numa agenda eletrônica, tá? Num Google Calendar, ou num teu programa de CRM, quem usa CRM, tá? E manda um invite para ele. Manda esse invite para ele, porque isso vai fazer com que ele se comprometa e, além do mais, o Google Calendar tem isso, né? Ele avisa do compromisso com 1 dia de antecedência e no dia também. Tá? E alguns minutos antes ele ainda recebe, se ele tiver o Gmail instalado, se for Android, por exemplo, tiver o Gmail instalado no telefone, ele vai ser avisado também 10 minutos antes daquela reunião. Tá? Então, esses detalhes, né, que às vezes parecem tão óbvios, né, e tão superficiais, é o que vai garantir que você de fato consiga falar de novo com aquele cliente. Quem aqui já sofreu com aquele negócio de tentar falar com o cliente depois de mandar uma proposta e não conseguir mais, o cliente desaparecer? Coloca no chat aí pra mim. Quem já passou por isso? Eu acredito que esse seja um desafio até bem comum. Mas vamos lá. Vamos ver quem é que já teve esse tipo de experiência. E como que tratou esse cliente. Queria saber isso também. Tá? Como que tratou ele. Se ele continuou lá no teu grupo de clientes lá para você administrar e que você mandou proposta. Ou se você descarta ele e não faz mais contato. O que você faz com esse cliente que começa a te ignorar? É mais comum do que a gente imagina, né? Mas aí a gente vem naquele velho papo, né? Que eu já falei com quase todos de vocês aí, que a cada 10 clientes, só 2 estão propensos a comprar, né? Então, a gente está alimentando a esperança, né? Esse cliente só vira um problema, só vira um transtorno, na verdade, né? Porque ele não te atende mais, te bloqueia no WhatsApp, né? E aí não dá sequência. E aí o pior é que você não sabe, né, o que você fez de errado, porque ele não te dá feedback, né? Então é difícil evoluir desse jeito, né? A gente cresce nos erros, né? Então
é bem complicado, né? Vamos avançar aqui, já está quase no finalzinho. E aí 4 ações, né, que é um checklist aí, né, de final de conversa ali com o cliente, né? Você já vai ter, primeiro, resumir com ele quais são as reais necessidades dele, esclarecer tudo que ele possa vir a ter de dúvidas nesse final. Não deixa de fazer esse checklist, tá? Porque parece, não sei se já brincaram de telefone sem fio, com certeza já brincaram na infância, né? Mas a gente começa, né, em uma ponta do telefone sai uma informação. A que chega do outro lado é completamente diferente, tá? Então, às vezes a gente está achando que está sendo claro, mas a gente não sabe como é que aquele cliente está interpretando aquilo. Então, resume. Deixa eu ver se eu te entendi. Então, tua real necessidade agora é a velocidade com que o serviço vai ser executado porque ele é muito grave. É isso? Pô, é isso. Pô, então tá. Nesse caso, eu vou te mandar alguns modelos, algumas opções em que a gente pode seguir. Tem alguma dúvida ainda sobre como a gente vai seguir? Então, essa é um exemplo de você resumir o que o cliente já te falou, né? Parece ser meio loucura, mas você vai ver que nesse momento, quando você faz esse checklist, você vai ver como que muitas das vezes esse cliente, você acha que entendeu uma coisa e ele te fala, pô, não é bem isso, cara, o que eu estou precisando é daquilo outro, tá? Então, resume sempre no final para ver se vocês estão alinhados, estão indo na mesma direção de raciocínio. Senão a tua proposta chega para ele, caso seja uma emissão de proposta no caso, e ele lê e não entende o que você falou, ou seja, parece que você nem escutou ele, sabe? E não é o que aconteceu. Na verdade, o que aconteceu é que você entendeu uma coisa e ele queria passar outra. Esclarece as dúvidas, deixa muito claro tudo que você está querendo passar, tudo que ele tem, né, de necessidade com você e tudo que você quer passar, né? Então, estimule o cliente, o comprador, nesse caso, a tirar dúvidas. Esse ponto aqui, você entendeu? Ficou bem claro para você? E esse outro ponto aqui, você entendeu o porquê que aqui, às vezes, o serviço encarece um pouco, né? Então, dê opções, né? Vai dando opções para ele sobre o tipo de produto que vai ser colocado, né? Ah, mas pô, eu só trabalho com produto de primeira linha. Fala isso para ele. Olha, eu não trabalho com outros produtos porque eu não posso te dar garantia. Então, assim, seja bem claro, tire todas as dúvidas, resuma os benefícios que você falou lá atrás, tá? Resume isso, tá? E proponha o compromisso, tá? Por fim, nessa parte aqui eu acho que é bem isso, você definir o avanço, qual é o próximo passo. Só para finalizar, tá? Como eu falei no título aqui dessa apresentação, né, desse treinamento, a gente fala do spin e fala também do bunch. Só que até agora vocês só me viram falando do spin, né? Por quê? O bunch, na verdade, ele é também um acrônimo, né? Então, o B, ele quer dizer budget, que é de orçamento. O A vem de authority, né, que é você buscar quem é o decisor, tá? O N é o need, que na verdade ele entra junto com a implicação ali, tá? E o T de timing, tá? Se ele está no momento ou quando ele pretende realizar aquele tipo de serviço, tá? Então, quando você for buscar as perguntas de situação, por exemplo, é muito legal você incluir no meio das perguntas algumas perguntas logo de início, logo na sua abordagem inicial na apresentação. Tudo bem, você é o síndico, pô, bacana, você que é o decisor, quantos conselheiros tem aí? Então, assim, é você já ali no início já entender aquele cenário de onde você está se metendo, aonde que você está entrando, tá? Então, o B vai entrar também nessa primeira etapa de situação, tá? Aonde você vai tentar entender se ele tem o orçamento. Ou seja,
Você já fez outros orçamentos com outros fornecedores? Vocês já têm uma ideia aí de quanto que vocês podem gastar, né, investir nessa solução? Né? Então, são perguntas essenciais e que você consegue fazer logo no início. Né? O N, que é o need, ele vai vir naturalmente com as perguntas de implicação. Tá? Então, não precisa se preocupar com o need, o N do Bunch, não, ele vem naturalmente. Agora, no avanço, tá, lá na última etapa, que é a necessidade de solução, quando a gente já vai lá para buscar o avanço, ali é que entra o timing. Para quando você precisa, que é nessa parte, exatamente nessa parte de propor o compromisso. Né? Para quando você precisa esse orçamento aprovado e a obra iniciando. Nesse momento você consegue saber dele ali, pô, então vamos marcar logo um papo para tal dia, para a gente já conseguir avançar com esse processo, agilizar esse processo. Tá? Então o Bunch ele vai entrar muito dentro do SPIN, eles vão andar em conjunto. Tá? Se tiver ficado alguma dúvida aí, vocês me falam, tá, que a gente troca uma ideia depois. E aí por último, né, como que você vai praticar o SPIN, tá? O mais importante de tudo, tá? O bom do SPIN é que ele pode ser praticado na ligação telefônica, no primeiro contato que você faz com o cliente. Então, é nesse momento que você vai definir se você vai fazer visita, quem não precisa fazer visita, se você vai mandar uma proposta ou não vai. Tudo que você for tomar o seu tempo com esse cliente, com o SPIN e o Bunch, você consegue eliminar no primeiro contato. Pô, mas Daniel, é tão difícil ter um cliente e a gente está falando tanto em eliminar o cliente. Quanto mais rápido você eliminar o cliente que não está pronto para comprar, melhor você vai ter tempo, melhor você vai atender o cliente que está pronto para fechar. Porque você vai ter tempo para dar a atenção necessária para quem está pronto para fechar. Tá? Mas isso não se adquire da noite para o dia. Tá? Isso exige treinamento, exige prática. Tá? E o ideal é que você exercite um comportamento por vez, onde tudo isso que a gente falou, exercitem, né? Apenas um por vez, não tenta fazer mudar todo o teu processo de venda da noite para o dia. E agora eu vou revolucionar a minha empresa. Treina primeiro, tá? Treina. A fase mais importante de um processo de vendas na velha abordagem, qual era? Era o fechamento. Hoje em dia, o fechamento não é o mais importante. Por que não é o mais importante? Porque o fechamento passou a ser uma consequência. Tá? Se você fizer um SPIN Selling bem feito, o cliente já vai estar naquele momento ali, que é a segunda fase, que é a fase de investigação, naquele momento o cliente já está pronto para comprar. Quando você faz a demonstração de capacidade, fornecendo para ele as informações, os benefícios que ele precisa, tá, para atender aquela dor dele, tá, é aí que acontece a venda. Então, a venda moderna, ela acontece na etapa de investigação e demonstração de capacidade. Tá? Então, exercite essas etapas. Pratique muito o SPIN Selling. Tá? Cria algumas perguntas, imagine situações reais para você já ir direcionando cada pergunta para cada tipo de acontecimento que vai surgindo. Tá? E conforme isso for acontecendo, pô, aconteceu isso aqui comigo, eu não soube dar continuidade. Anota. Anota, reflete. Quem trabalha em equipe, junta a equipe, faz um brainstorming de quais seriam as perguntas mais adequadas para continuar a fazer o SPIN Selling. Tá? Então, só que é muito importante praticar um comportamento de cada vez. Tá? E tenta gerar volume. Tá? Primeiro, pratique muito, porque com o tempo, essa quantidade vai se transformar em qualidade. Você não vai amanhã ligar para um cliente e fazer o SPIN Selling de forma excepcional. Nem é isso que você deve esperar de você.
tá? Não gere essa expectativa, mas tente fazer situação e problema primeiro, por exemplo, que é o mais comum e o mais fácil, é o que você já faz naturalmente, só que sem planejamento, talvez. Escreva quais são as informações, crie um formulário de perguntas que você queira gerar para aquele cliente. Quais informações você precisa buscar. Isso é o que vai te dar muito mais agilidade na evolução de você estar implementando esse novo processo de venda na tua rotina. E por consequência, eu posso garantir, tá, que isso já vai mudar a tua realidade. Tá ok? Gente, alguma pergunta? Alguém tem alguma observação aí para fazer? Não deixem de dar o like, tá? Aqui embaixo, se esse conteúdo for interessante para vocês. Se vocês acham que vale a pena, tá? Não deixem de dar o like aí na nossa apresentação, tá? Então, eu acho que agora é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Quando já temos os próximos aí, tá? Então, já vamos mandar para vocês os próximos convites, os próximos assuntos, tá? Nosso objetivo é, de fato, revolucionar esse mercado, né, de fornecedores que desejam atender, oferecer seus serviços de manutenção predial para condomínios. Nosso objetivo é, de fato, tornar nossos clientes top performance em vendas. Tá ok, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção de todos. Pra cima!